Convidamos para o debate o senhor Cláudio de Moura Castro. Uma salva de palmas. O senhor Cláudio de Moura Castro é economista pela UFMG, mestre em Yale, PhD em Vanderbilt, ex-professor da PUC-Rio, da FGV, da UNB, da Universidade de Chicago e da Universidade de Genebra. Trabalhou no IPEA, no CAPES como diretor-geral, na OIT, no Banco Mundial e no BID. Foi assessor da presidência da Positivo, tem mais de 50 livros publicados e 300 artigos. É articulista da revista Veja. Não diz que a gente precisa de muito tempo para ouvi-lo. Como moderador do terceiro painel, convidamos ao palco o senhor Ronaldo Darwish. Camilo, por gentileza. O senhor Ronaldo Darwish Camilo é engenheiro pelo UFMG, mestre em Engenharia Metalúrgica e Física pela EEUFMG, com pesquisa em melhoria da qualidade de novas ligas de aço. Doutor em Engenharia com pesquisa em Alianças Estratégicas, baseado no modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Passaremos, então, imediatamente ao moderador, o senhor Ronaldo. Fique à vontade. Muito bem, eu acho que nós precisamos de escutar um pouquinho o Cláudio para fazer aí uma abordagem, né? Até, de certa forma, dando uma continuidade, né, à exposição, às ideias do professor Falcone. Depois a gente passa aqui algumas instigações, enquanto vocês também vão brindar aí com algumas questões vivas. Cláudio, Paulo. Quando eu passei no vestibular, eu não vou dizer quando, eu fui no Otávio Carneiro, desceu São Francisco, por acaso com meu irmão que está aqui. E ali nós convivemos por 13 dias com uns 300 barranqueiros, gente dali, que nunca tinha saído dali, que ia e voltava, fazia turismo, fazia negócio, etc. E tinha um barranqueiro que era ex-barranqueiro. Ele tinha ido para São Paulo e passou anos trabalhando nas indústrias Matarazzo. Não era ferramenteiro, era vigia noturno. Esse homem era um operário moderno, ele não era barranqueiro, ele era um operário moderno. Ele havia sido convertido à religião da empresa moderna. Futuro é importante, trabalho é um negócio bacana, você é o resultado do seu esforço. Toda a ética do mercado, da produtividade, da empresa moderna. Ou seja, ele era um ser estranho ali. Por que ele era um ser estranho? Porque ele passou anos como operário industrial. Ou seja, os valores dele foram totalmente convertidos. Ele sofreu quase que uma lavagem cerebral. O que significa isso? Que a empresa muda as pessoas. E esse fragmento que eu percebi durante essa viagem, 20 anos depois, num livro de um cara chamado Inglis, chamado Unbecoming Modern, ele mostra que existem duas grandes agências de modernização: a escola e a empresa. Ou seja, ao ir à escola, as pessoas adquirem os valores da modernidade. E, vamos admitir, sem os valores da modernidade, não é possível pensar em empresa moderna, em produtividade, em um nível de bem-estar satisfatório para todo mundo. Mas também a empresa cumpre esse papel. Ela ensina esses valores, ela ensina a trabalhar, ela ensina muitas das coisas que a escola também ensina. Bom, diante disso, num país em que a escola é cronicamente ruim, cronicamente fraca, e que a gente tenta melhorar e consegue, de uma forma muito modesta, fazer avançar essa escola, isso faz subir
o papel da empresa, ou seja, dar a um jovem a oportunidade de trabalhar numa empresa boa é como dar a ele uma matrícula numa escola de primeira qualidade. Isso é como um apêndice aos meus comentários que eu estou terminando. Infelizmente, toda a legislação brasileira faz com que seja extremamente desfavorável para a empresa contratar um jovem e dar a ele essa oportunidade. Isso é lamentável. Na minha competição pela pior lei brasileira, eu acho que vence a lei do aprendiz. Não existe outra pior. Bom, então, isso a título de introdução. Dizendo novamente, empresa é escola. Muito bem. Nessa direção, talvez a gente possa refletir que estamos numa grande disputa por conhecimento. Né? O conhecimento compõe a competência, essa competência está fora de nós, até pela questão da coletividade, né? da cultura que está na sociedade, mas nós sabemos também que tem uma cultura organizacional, né? Sabemos até pouco sobre como acessar essa cultura, e essa cultura organizacional, ela é transmitida por mecanismos de enxergar a escola quanto a organização como formadoras, e no Brasil com essa distorção aí talvez maior, né? E, então, esse conhecimento, a gente precisa de mecanismos, como o treinamento típico, né? Que a gente até já ouviu algumas colocações aqui de Falcone e Caio. Você entende, né? E quais seriam os critérios de fazer uma crítica ao conhecimento que está sendo disponibilizado aí, pensando primeiro no indivíduo profissional, se esse treinamento deve ser contratado fora, quando, e quando deve ser realmente trazido para a cultura da organização e para a competência dos profissionais? Em primeiro lugar, não adianta o governo dizer como é que ele gostaria que as coisas fossem. A empresa decide baseada no que ela percebe ser o seu interesse como instituição que tem que ser economicamente viável. Portanto, palpite de governo, lei, em geral, atrapalha. A decisão da empresa tende a ser bastante racional. E, embora pareça confusa, ela é baseada em princípios bem simples. Se pode comprar no mercado, se pode achar aquele perfil no mercado, ela não treina. Se não pode achar, e se ao treinar ela não vai ser alvo de uma grande pirataria, aí ela treina. Então, tipicamente, você treina o fresador, você contrata o fresador, mas o fresador não sabe usar a sua máquina. Então, você usa o que ele aprendeu no Senai e você complementa com um pequeno curso de como usar aquela máquina diferente que você tem. Ou seja, ela oferece o que o mercado não oferece. Então, se eu tenho que preparar virtualmente qualquer perfil de mão de obra em Belo Monte, eu treino. Por quê? Não tem. E 2, não tem ninguém que vai me piratear. Se eu preciso de um ferramenteiro no ABC, a última coisa que eu vou fazer é treinar esse ferramenteiro, porque alguém vai lá, oferece R$10.000 a mais e carrega com ele. Então, a decisão é, eu vou treinar. Qual a chance de que eu seja pirateado? Se eu pago mais que todo mundo, se eu tenho um ambiente mais desejável, que são algumas grandes empresas, eu faço treinamentos que o mercado poderia utilizar, mas não consegue levar o cara porque eu ofereço mais condições. Então, no fundo, o que nós sabemos no mundo inteiro? O treinamento inicial, que é altamente genérico, só é oferecido em uma indústria se ela está fisicamente isolada. O treinamento complementar, aquilo que vem depois, aquilo que pertence à minha fábrica, aquilo que inclusive é ensejo para eu transmitir os valores da minha empresa,
Esses são os treinamentos que eu ofereço e mais todos aqueles que eu não encontro no mercado. Tão simples quanto isso. Perfeito. Uma outra questão é quais os riscos, né? Aí vamos falar em vantagens e desvantagens de você estar mais baseado nesse treinamento quando ele vem do supervisor. Vamos lá. Isfahan, que é uma cidadezinha no interior do Irã. Eu fui visitar uma fábrica de sacos de plástico. E o cara, uma pequenininha, tinha 3, 4 ou 5 operários. E o cara me mostrou a fábrica, tudo que ele fazia, e orgulhosamente mostrou os aprendizes que ele recebia e que tinham saído dali, que trabalhavam em tal fábrica, trabalhavam em tal fábrica e que tinham aprendido tudo. Maravilha! Ou seja, eles aprenderam a profissão com no caso, o dono da fábrica, o supervisor, alguém que sabia. Só que, olhando as instalações elétricas, aquilo era uma cadeira elétrica, a busca de alguém para ser eletrocutado. Os fios todos escapados, tudo arrebentado. Olhando as brocas, estavam afiadas errado. Olhando as ferramentas de torno, o ângulo de incidência de corte estava errado. Ou seja, todos os aprendizes que passaram por lá aprenderam tudo errado. Se a empresa não tem a qualidade desejada para oferecer, usar os recursos internos para fazer o treinamento é um tiro no pé. Pode até parecer que é bacana, mas no fundo você vai simplesmente reproduzir a má qualidade que você tem. Por outro lado, quando você tem essa qualidade, você tem o sistema dual alemão, onde mais da metade da força de trabalho alemã, da idade correspondente, vai adquirir a ocupação no local de trabalho, mas com um Meister, que já passou por todos os critérios de qualidade possíveis, portanto, o risco de que ele ensine errado é muito pequeno. Num país como o Brasil, o que permitiu a Revolução Industrial foi o Senai. Por quê? Porque aprender com quem estava lá seria aprender errado. Além disso, num ritmo, com um número de pessoas muito pequeno. Quer dizer, o Senai, que foi, digamos, quase que um implante suíço no Brasil, permitiu trazer um nível de qualidade que alavancou a nossa Revolução Industrial. Então, aprender no trabalho com o supervisor direto ou aprender na escola, a resposta é que depende da situação. Há horas que é bom uma coisa, há horas que é bom outra. É muito mais barato aprender no trabalho como aprendiz, mas desde que quem vai ensinar, ensina certo. Você acredita que a universidade corporativa, ela poderia trabalhar e ensinar a gestão para acompanhar o esforço, ou ainda a gestão também precisa de ser vinda da experiência de uma supervisão dos gestores? O que é a universidade corporativa? As boas empresas têm um centro de treinamento. Aí, o peão recebe a instrução. Amanhã, às 7 horas da manhã, como é que apaga incêndio? O bicho está lá. Aí, o torneiro recebe uma instrução de vai haver um novo círculo de qualidade, 5S, não sei o quê. Amanhã, às 7 horas da manhã, o cara está lá. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que o cara que convoca está no mesmo nível do convocado. E chega uma hora em que o cara que convoca está abaixo do nível do convocado. E aí não dá certo. Eu vou fazer esse cursinho, nada, né? Aí você tem uma operação semântica.
você transforma centro de treinamento em universidade corporativa. Agora é bacana, agora pode, não é? O executivo vai frequentar a universidade corporativa. Então, a ideia desse nome, universidade corporativa, é para dar status ao centro de treinamento, de tal forma que ele consiga atrair os executivos e não apenas a peãozada. Então, isso é uma operação linguística. Sim. Agora, nós temos, então, um conhecimento local que é muito importante para as organizações e um conhecimento que tende a ser universal, que normalmente está nas nossas academias. Como é que você vê esse divórcio, né? Essa academia corporativa não devia estar lá com vários doutores acadêmicos desafiados ao conhecimento local e o pessoal do conhecimento local trazendo as situações reais? Você vê isso no Brasil? Qual a distância que a gente estaria disso? Veja bem, diferentes países têm diferentes graus de distância entre o mundo acadêmico e o mundo das empresas. Do modo geral, os países latinos ou mediterrâneos, essa distância tende a ser grande. Nos países anglo-saxônicos e germânicos, existe uma aproximação muito maior, quer dizer, há muito mais facilidade. E nisso tudo interfere a ideologia, não é? Imagina se você vai ensinar alguma coisa que aumenta o lucro das empresas. Como é que pode? Isso é uma traição aos ideais do socialismo. Não é o horror. Então, você tem... bom, não precisa andar muito para você encontrar esse tipo de coisa dentro das nossas universidades. Quer dizer, as nossas escolas de engenharia têm muito pouca pesquisa. O Senai tem muito mais pesquisa aplicada. Então, o salto da pesquisa acadêmica, que dá paper, para a pesquisa aplicada é complicado. A ação dessa academia diretamente na empresa, claro que ela tem um papel fundamental de disciplinar a cabeça, de ser uma calistênia intelectual. Você aprende a lidar com ideias, você lê, você aprende a discutir, você aprende uma série de atividades que acabam sendo extremamente úteis. Mas o último passo nos países ibéricos, na França, costuma não ser dado. Então, nós temos ainda esse fosso entre o cotidiano da empresa e aquilo que acontece na academia, em maior ou menor grau, dependendo de qual instituição. Não é? De um modo geral, as escolas de engenharia estão bem longe, o Senai bem menos longe, e por aí afora. Muito bem. Hoje, com tudo que a gente viu, né, os sustos, né, que Evandro nos passou, as soluções de Maurício Fosca, né, nós estamos diante de uma virtualização muito grande e uma quantidade muito expressiva de dados. A pesquisa está se tornando quase que uma rotina. Talvez seja possível, em vez de você levar, como você disse, né, um ano para fazer um paper, depois outro ano para publicar. Se a gente diminuísse rapidamente essa distância, usando a aproximação virtual, não a distância virtual, a gente poderia insistir em trazer, né, para a nossa cultura esse traço. Como é que você vê isso? Bom, hoje há uma tendência muito forte a que as pesquisas sejam circuladas antes de publicadas. Com a internet, com nuvem, com essa coisa toda, há uma tendência muito clara e muito forte. Quer dizer, a publicação já vem tarde, ela é tardia. Quem precisava ler, já leu há muito tempo. Leu aqui, leu ali. Por outro lado, a ciência tradicional,
estritamente necessária. Ela tem uma linguagem, uma proteção metodológica tão robusta, tão robusta, tão robusta, que ela é chata. Ler um artigo científico é chato, porque 99% do esforço é você demonstrar que você não está cometendo um erro, que você não permitiu que um erro introduzisse aí. E aí você cria uma situação bastante peculiar, que os cientistas ficam sabendo do que os outros colegas estão fazendo pelos jornais, porque o jornal pegou aquele artigo chato, os jornalistas especializados, é claro, e transformaram aquilo numa coisa que você lê em 1 ou 2 páginas, a ideia é importante. Se você é daquele ramo, se você vai trabalhar naquele ramo, aí você tem que ler o artigo chato, a metodologia, para ver se há algum engano metodológico que vicie o resultado. Mas para você ficar sabendo do que a ciência está fazendo, hoje é muito melhor você ler o Economist, o New York Times, o Washington Post, o Le Monde, do que você começar a ver os journals disso, journal daquilo, porque são muito chatos, muito penosos, você leva muito tempo para descobrir os resultados. Então, esses atalhos todos estão acontecendo. Eu consigo perceber que o método, tanto para trabalhar a qualidade, produtividade, chegar à competitividade, à inovação e a sustentabilidade, como se fosse uma fórmula crescente, ele é de domínio universal, né? Quer dizer, tanto a academia quanto na atividade produtiva, né? Ele rega o conhecimento. Então, essa potência que nós não estamos nos permitindo pela distância, é possível capacitar, né, gestores em massa, ou seja, programas de um mestrado prático, mas voltados para aperfeiçoar, como o professor Falcone falou. O método não tem formas ainda de substituí-lo, mas nós poderíamos torná-lo não tão chato quanto do ponto de vista, né, da descrição científica, e torná-lo também um pouco mais rigoroso e produtivo para os gestores, né? Nós precisamos de gestores com espírito acadêmico e acadêmicos com espírito de desenvolver as abordagens e as derivações da qualidade. Qual seria o educandário, o que a gente, qual instituição poderia capitanear esse discurso e realizar essa passagem? Pergunta interessante, porque hoje há um obstáculo sério na regulamentação da CAPES. O mestrado profissional, que seria isso, é uma fraude, porque o mestrado profissional passa pelo filtro dos doutores acadêmicos que não querem a concorrência do mestrado profissional. Então, as exigências de doutores em tempo integral, de papers, de metodologia, são praticamente as mesmas do mestrado acadêmico. Portanto, hoje há um grande obstáculo a você ter realmente um mestrado profissional. Quer dizer, então, na verdade, quando você olha o método científico e quando você olha a necessidade das empresas, nós temos duas coisas que puxam em direções opostas. O método diz, tem que fazer isso, a amostra tem que ser tal, o nível de confiança tem que ser tal, mas aí a empresa diz, escuta, eu estou tomando as decisões a partir da minha intuição, do meu palpite. Isso que você está querendo é uma maravilha, mas não dá tempo e não tem dinheiro. Então, nós temos que encontrar um meio do caminho, digamos, um método científico atenuado, avacalhado, mas com menos rigor e menos confiança, que permita um fluxo de informações minimamente confiáveis para a empresa. Os mestrados profissionais deveriam fazer isso. E hoje, por exemplo,
visitando o centro, que, por sinal, foi o Vargas que criou, que é o Centec, que agora tem outro nome, está no Senai. Eles me dizem, as pesquisas que a gente faz, as empresas querem que abrevie a revisão de literatura, querem que abrevie o teste de hipótese, querem que faça um pouquinho mais rápido, ou seja, abastarda um pouco o resultado. Mas para a empresa, aquele resultado que talvez não tenha o mesmo grau de confiança, ainda é muito superior ao processo que estão usando, que é zero informação rigorosa. Então, esse processo está um pouco verde no Brasil, mas obviamente já começou. Para um pequeno exemplo, pelo método científico, você pode ter uma tese secreta? Não, alguém tem que divulgar, senão não vai ser, nem vai à banca. Né? Na Alemanha, nos cursos de engenharia dual, a tese feita na empresa, o orientador assina um termo de confidencialidade, a tese é aprovada e trancada a 7 chaves, porque é propriedade da empresa aquele conhecimento, numa boa. Então, essa acomodação ao mundo real é necessária. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta também do Matheus Melo, aqui do SEBRAE, e ele faz a seguinte indagação. Considerando que a organização é uma escola, como o senhor vê o equilíbrio entre os erros e acertos dos colaboradores frente aos desafios do desenvolvimento das pessoas e o desempenho da empresa? Bom, a primeira coisa, quando eu fui ser diretor da CAPES, eu digo, eu nunca mandei nada aqui, então eu tenho que aprender um pouquinho. E fui ler o Peter Drucker. E o Peter Drucker diz uma coisa interessante. Você não pode tomar todas as decisões como você gostaria, com a informação que você gostaria. Então, você toma no ritmo que tem que ser tomada, menos em pessoal. Em questões de pessoal, pensa muito antes de tomar a decisão. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, o que está hoje se consolidando com uma ideologia do erro. A empresa tem que criar a legitimidade de errar. Porque se o erro é punido, seja psicologicamente, seja de qualquer outra forma, a experimentação será minimizada. Então, você tem que aprender a conviver com ele. Você também não pode errar demais, mas tem que ter uma latitude para errar. Então, esse é um dos princípios de uma nova gestão, sobretudo quando isso envolve inovação, experimentação, etc. Esse ponto é fundamental, né, da experimentação. Eu li na Exame uma fala do Inmelt, que é o novo presidente do Conselho da GE, né, que, contrariamente ao passado recente, onde a perseguição ao Lean Six Sigma, né, a perfeição era o grande objetivo que trouxe a GE, né, modernamente até onde ela está, e que agora, com uma revolução interna que ele está fazendo, a ordem é errar, errar e errar. E aí essa faixa de tolerância realmente ela tem que ser negociada. O que acontece? Veja o exemplo claro disso. Software tem número, 1 ponto não sei o quê, 1 ponto, quer dizer, o cara bota o software na rua antes de estar pronto. E quem compra é que vai encontrar os pepinos e reclamar, e aí sai o 1.1, 1.1, 1.2, ou seja, a tecnologia se tornou tão complexa, quer dizer, a complexidade de um software desses é tão grande que é impossível você eliminar os erros e não ficar para trás no mercado. Então, você joga para frente para ver o que acontece. Se errar demais, você falha.
liberdade para errar, né? Mas temos que pensar o seguinte: se existe proatividade, né? Se existe alguma forma de planejar, né? É possível estabelecer, então, a faixa de tolerância ao erro, porque as causas estão lá, as causas do erro. Numa visão sistêmica, seria possível você fazer um cacho de determinadas causas e usar essa antecedência, né? Essa provisão, talvez, e baseado numa aplicação volumosa de dados, nós vimos aqui, né? Fatos e dados, e tratar isso a partir do pessoal que está dentro da organização. Então, esse equilíbrio, né, que está na questão, como é que você vê a possibilidade de quebrarmos barreiras, avançarmos sobre barreiras e buscar esse equilíbrio que não seja um equilíbrio da paralisia, né? Bom, primeiro vamos distinguir o erro. Tem o protocolo, diz que é para fazer assim, e o cara faz errado, sem nenhuma razão. Isso não dá. Isso não dá. Agora, existe o protocolo. O cara inventa uma maneira que ele acha que é melhor de fazer. Ele tenta. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Paciência. Quer dizer, uma coisa é burrice, outra coisa é inovação. Não confundamos as duas. Ou burrice, ou ignorância, ou teimosia. Precisamos aprender diariamente esse exercício, né, de equilíbrio. Muito bem. Gostaria que você fizesse uma reflexão, né, até sobre essa questão de como que o conhecimento ele pode contribuir, além da inteligência artificial que nós vamos delegar para as máquinas, né, mas como o conhecimento, uma certa racionalidade e o conhecimento emocional, que é sempre fraco, né, nas pessoas, porque somos nós mesmos, né? Como é que você vê isso sendo acessado pelos sistemas educacionais, o verdadeiro conhecimento? Bom, primeiro vamos voltar mais atrás. Quer dizer, o que é fundamental no conhecimento? É a cumulatividade. Quer dizer, se você descobre e aí a sociedade esquece. Você descobre, a sociedade esquece. Você descobre, a sociedade esquece. Nós não vamos a lugar algum. A Revolução Industrial corresponde ao momento da humanidade onde você descobre e isso não é esquecido. Isso é cumulativo. Quer dizer, quase tudo que apareceu na Revolução Industrial, em algum local do mundo já havia aparecido, só que não foi incorporado, foi esquecido. A Revolução Industrial é o processo de você obter cumulatividade naquilo que é adquirido como conhecimento da sociedade. Então, esse é um processo fundamental. Agora, como que você estimula isso a acontecer? Varia muito. Não é? Quer dizer, o que aconteceu na Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução feita por mecânicos alfabetizados. Duas coisas, mecânico e alfabetizado. Mecânico, porque não havia engenheiros, não havia cientistas, não havia homens de negócio criando a Revolução Industrial, exceto quando associados a mecânicos. Ou seja, a Revolução Industrial foi feita por mecânicos. Alfabetizados, porque eles tinham que tomar conhecimento do que os cientistas estavam fazendo, eles tinham que se corresponder com seus colegas. Nesse momento, o correio estava funcionando, já estava funcionando razoavelmente bem. E, em terceiro lugar, o prêmio, que era a patente. O sistema de patentes, pelo menos alguns autores acham, que é da essência da Revolução Industrial. Você é remunerado. Então, a patente era a maneira de um mecânico sair da pobreza. E
E aí é interessante, por exemplo, que a Rocket, que é a primeira locomotiva de 1830, mais ou menos por aí, ela tinha 1000 patentes embarcadas. Ou seja, 1000 mecânicos estavam ganhando dinheiro naquela locomotiva que foi inventada por uma pessoa. Então, a patente foi um dos primeiros. Normalmente, não é a sobrevivência que leva à inovação. Na sobrevivência, as pessoas estão muito preocupadas com a sobrevivência. Quer dizer, a inovação vem de outros traços culturais que estimulam. Eu uma vez escrevi um artigo que era Batistinha, que era um cara de Itabira, Santos Dumont e os irmãos Wright. Batistinha era um gênio, mas a sociedade de Itabira, há 100 anos atrás, ou por aí, não valorizava a sua criatividade mecânica. Então, ele fazia poesia, fazia anagrama, fazia piada prática, fazia tudo que era bobagem, uma criatividade espantosa. O Santos Dumont, que era essencialmente um paulista, de uma elite intelectual paulista, filho de um engenheiro formado no Conservatoire des Arts et Métiers, ele tinha a ideia da inovação, de você ser alguma coisa, da vaidade de ter construído o balão e o avião. Mas ele era rico, o dinheiro não significava nada. Os irmãos Wright eram filhos de um pastor protestante e esse protestantismo clássico acha que o sucesso econômico é tudo. Então, os irmãos Wright partem mais ou menos na mesma hora, não para a glória, mas para ganhar dinheiro. Então, você vê, 3 sociedades diferentes têm 3 tipos de estímulo à criação. E Itabira era pregar peça nos outros, é fazer uma poesiazinha, é fazer um negócio qualquer. O Santos Dumont era fazer o avião. E os irmãos Wright era ganhar dinheiro porque era a ética protestante na sua plenitude, filho de pastor. Então, o que faz as pessoas criarem tem muito a ver com a cultura. Por que as pessoas criam no Silicon Valley e não criam em São Gonçalo do Bação? Tem uma diferença. O ambiente é diferente. A premiação psicológica não é nem necessariamente financeira, é diferente. Muito bem. Acho que a gente explorou bem esse ponto do debate. Eu gostaria, então, de fazer esse encerramento agradecendo ao Cláudio a presença de vocês, que nos ajudaram aí e também queremos devolver para você. O encerramento do nosso evento